Olá pessoal, eu sou o Emiliano. Para início de conversa, vocês concordam que todos nós temos histórias para contar? Por exemplo, quem de nós não se lembra de alguma história vivida na infância? Ah, eu lembrei de uma. Quando eu era pequeno e tinha uns 6 anos de idade, eu ganhei dos meus pais, no Natal, um boneco chamado Falco. O Falco era incrível. Eu lembro que o Falco era todo articulado e ele tinha um dispositivo atrás da cabeça que, quando mexido, ele movia os olhos de um lado para o outro. Sério, eu gostava demais daquele boneco. Ele era quase perfeito, só faltava falar. Um dia eu levei o Falco à praia. Eu queria muito ensiná-lo a nadar. Eu mesmo não sabia nadar, mas eu queria muito que ele aprendesse. Então eu coloquei o Falco sobre a água. As ondas o levavam e o traziam de volta. O levavam e o traziam de volta. E era simplesmente mágico. Só que teve um momento que eu quis que ele se aventurasse em águas mais profundas. Eu o levei mar adentro e mais um pouco. E ele foi nadando, 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 nadando e nunca mais voltou. Até hoje eu fico pensando por onde o Falco estará nadando. Este é um exemplo de uma história de infância, de um brinquedo. E eu acho que nós todos lembramos de alguma, não é verdade? São histórias que passeiam dentro da gente, no jardim da nossa vida. E, além das histórias de infância, que outras histórias queremos contar? Um mito, uma lenda, um sonho, um conto de fadas, um caos popular, uma história autoral, um acontecimento, um relato, uma história que você ouviu, uma história que você criou. Dentre tantas histórias que existem e gêneros literários, qual história escolher? Talvez, para se chegar à história que queremos contar, o importante seja a gente ler, 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 ouvir, 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 ver, ver e ver. Observar a vida e o mundo que nos cerca. E também prestar atenção aos livros que estão ao nosso redor, ao nosso alcance. Certamente a gente não precisa ir longe demais para descobrir as melhores histórias. Elas estão mais perto de nós do que podemos imaginar. E há quem diga que não somos nós que escolhemos as histórias, são elas que nos escolhem, nos pegam de jeito, ganham a nossa atenção e nos interpelam. Ei, me compartilhe com os outros. Falando nisso, você já deu uma boa olhada nas histórias dos livros que você tem em casa? Aliás, você já montou a sua biblioteca pessoal? Já conhece os livros que habitam na sua casa? Que tal fazer um inventário, um levantamento dos seus livros e classificá-los? E lá na escola, você conhece os livros que estão disponíveis na estante? Que tal fazer uma lista, um fichamento desses livros com título, autor, ilustrador, resumo? Não é uma boa ideia? E de lambuja teremos conhecimento dos talentosos autores e ilustradores da nossa literatura. Eu já montei a minha biblioteca. E com certeza os livros da gente são um tesouro pessoal, uma gruta de pedras preciosas. Mas voltando à escolha. Bom, com o tempo a escolha da história se torna mais rápida. E é preciso, porém, começar a descobrir quanta história maravilhosa tem por aí, pertinho da gente. E assim, aumentar cada vez mais o nosso repertório, mergulhando no vasto, profundo e fascinante oceano das narrativas. E quando nós escolhemos uma história, nós temos que ficar atento à qualidade dela. Sim, pois o trato literário dá graça para a sua forma e também dá o efeito estético que buscamos nas histórias. Claro, durante a seleção das histórias para contar, vamos levar em conta alguns fatores: o interesse dos ouvintes, a faixa etária, a linguagem e principalmente a qualidade literária. Sim, nós temos que ficar atento ao alimento literário que a história selecionada é capaz de oferecer ao imaginário dos ouvintes. Às vezes leva um tempo até a gente encontrar a narrativa adequada e identificar o estilo que procuramos.
Por isso, vale a pena ir com calma e ler bastante. Garimpar até encontrar aquela história preciosa. Pense numa obra de arte muito bonita de se olhar, ou então numa peça musical agradável de ouvir. Pois é, nós só poderemos descrevê-la ou executá-la bem se nós a apreciarmos, não é verdade? E o mesmo se passa com a história. Só poderemos contar bem uma história se ela despertar em nós emoção, apreço estético, sensibilidade, gosto e vontade de compartilhá-la. Como já disse a autora Beth Coelho, a escolha das histórias funciona como uma chave mágica e tem a importância decisiva no processo narrativo. E aqui nós não estamos falando em poção mágica, e sim em chave. E chave requer habilidade para ser manejada. Assim é com histórias. Requerem leitura, estudo, empenho, criatividade e preparação. Por isso, mãos à obra!